Oi, hoje estou eu aqui de novo para fazer mais uma receita para vocês no canal do Fernando, no Instagram do Fernando. Essa receita foi pedida por vocês quando o Fernando abriu uma caixinha de perguntas aleatórias e alguém perguntou para ele qual que era o prato preferido dele. Sim. E o prato preferido dele é o tabule. E como pediram a receita, pediram e insistiram pela receita. Perguntaram depois como que a gente faz, se a gente faz com algum detalhe específico só nosso, né? Exatamente. Então decidimos compartilhar aqui a receita do tabule, que é o prato preferido do Fernando. Alguém perguntou aí num último vídeo de receita dele, falando assim, pô, não vai ter carne. Infelizmente, dessa vez, de novo, não vai ter carne, porque o prato preferido do vegetariano é salada, não vai ter jeito. É meu prato preferido, é verdade. A origem do tabule é um pouco controversa, mas dizem que o tabule é um prato que teve origem nos caldeus, no povo caldeu, lá na Mesopotâmia, no ano 1800 a.C. A região do que hoje é o Líbano, né? E eles tinham o costume de juntar muitos vegetais num prato e oferecer para os sábios, né? Então, essa é a origem que a gente consegue achar, assim, do tabule. E o tabule foi difundido geograficamente, hoje é um prato mundialmente conhecido e muito utilizado pelo frescor através das conquistas assírias, né? Os assírios foram conquistando vários territórios e aí foram levando... Difundindo a ideia do prato. Porque é e aí é questão de gosto, especificamente, em relação a gostar ou não, isso é de cada um. Mas como eu disse, para quem perguntou, é a minha comida preferida. Eu sou vegetariano e me faz muito bem. Não é só pelo gosto, que eu adoro. E a Marina vai mostrar alguns detalhes da forma que a gente faz em casa e que me faz bem. Mas também porque eu vejo o resultado na minha digestão. Assim, é um prato que vocês vão ver que é base de legume, vegetal e triguilho. E sabidamente, isso não é uma receita que a gente está fazendo com a nossa intenção sempre de mostrar o alimento como remédio, mas ela funciona como um grande gerador ou estabilizador da saúde. Os ingredientes deles, vocês vão ver, todos eles têm grande ação antioxidante, tem ação pró-digestiva, tem fibra, então ajuda muito. Vocês vão ver, a Marina vai falar detalhes, mas assim, no mínimo ele está fazendo bem para a sua saúde, não está tratando nada, mas está prevenindo. Fora esse fato, que hoje especificamente, mais para descontrair, a pedido de algumas pessoas, mas teve um dos amigos aí no Instagram que insistiu mais, e vai fazer um tabule para ele aprender a fazer em casa para a esposa dele. Então, olha, de ingrediente a gente vai precisar de triguilho, porque o tabule é a base de triguilho, água, porque o triguilho precisa passar por um molho, né? Sal, hortelã, salsinha, limão, tomate, cebola, azeite. Aqui eu tenho um mix de pimentas, preta, branca e vermelha, que é um toque meu, eu gosto de colocar lemon pepper. E aqui também um toque meu, um pouquinho de gengibre em pó, porque o gengibre a gente já viu, né, em outras conversas com o Fernando, o gengibre ajuda a estimular o fogo digestivo, então eu gosto de colocar uma pitada muito sutil, porque é até uma heresia, né, querer ficar mexendo numa receita tão antiga, tão fresca, tão difundida, e então é só uma pitada, um toque meu de gosto nosso aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o triguilho de molho. Não pode ser um molho longo. Se o molho for muito longo, o triguilho começa a ficar papento e aí é ruim. Então, aqui tem uma xícara de triguilho e eu vou colocar uma xícara de água. A mesma quantidade. Eu aprendi com um libanês.
fazer assim, a mesma quantidade, porque aí você não precisa ficar espremendo o triguilho depois. Vai aqui absorver a água. E agora nós vamos partir para picar os ingredientes. A gente pica de forma tem que ficar bem miudinho para ficar sutil na boca, no paladar. Aqui tem 2 cebolas, porque a minha cebola tá muito miudinha, mas se for uma cebola maior um pouco, você pode usar uma só. Isso que a Marina falou, dela ter aprendido aí a receita com um libanês, uma parte dela, alguns detalhes, é porque, como eu disse, esse alimento, essa forma de preparo do tabule se originou, até que se prova o contrário, onde hoje é a região ali do Líbano, né? E um detalhe importante, assim, interessante da minha história, né, que na minha árvore genealógica, meu bisavô, ele veio para o Brasil há alguns anos atrás. Existe uma discussão grande na família, porque há quem diga que ele chegou a passar, veio do Egito, mas aparentemente, geneticamente, a minha origem, minha ascendência é libanesa. Então, assim, eu gosto disso de graça, eu já gostava antes, né? Mas, assim, tem toda uma memória genética aí, né, que vai passando. Se picar a cebola aqui vai do gosto de cada um. Eu não sou obrigada a ficar passando fato. Outra heresia. Eu pico a cebola até que ela fique pequena, bem pequenininha, mas ela não pode sumir, senão ela fica soltando água e fica ruim. Aquele sumo, né, que é ruim, né, para ver um suco no meio do triguilho. E aí aqui tem mais um ponto que é meu, que eu gosto de fazer. A cebola, ela tem um ardor, né? Toda vez que a gente usa a cebola crua, ela tem um ardor. Então, eu sempre... Primeiro passo, coloco o triguilho de molho. Segundo passo, pico a cebola e coloco ela de molho na água fria, água filtrada fria, porque o demolho da cebola faz com que tire um pouco aquele ardor da cebola. Faz favor. Legal. Ajudante de mestre Cuca. Melhor de todos. Agora aqui, picar o tomate sem mistério, né? Para quem está vendo isso, sabe a pessoa principal que está sendo homenageada de tanto pedir o tabule, a figura que pediu. Mas é para todo mundo, porque a gente mora num país muito quente. O Naí é bem fresco, tem quem não for daqui, vem conhecer. Vai ver como que essa salada vai ajudar. Aqui a gente coloca pimentinha do reino, a gosto do freguês. Eu gosto de jogar um pouquinho de lemon pepper. Essa receita aqui, como a gente usa limão, a gente pode também picar a cebola e deixar de molho no limão. Eu já vou escorrer a cebola, só escorro numa peneirinha mesmo e trago pra cá. Depois, o Fernando já picou aqui a salsinha e o hortelã. Isso traz um frescor muito grande para a salada. Acrescenta a cebola na receita, né, nos ingredientes do tomate, e espreme o limão, que ajuda a tirar o restante do ardor que talvez ainda possa ter permanecido. Eu tenho mais um tomate aqui, que eu não piquei, obviamente vocês estão vendo, porque aí a gente vê, depois que acrescenta o triguilho, as proporções. É meio de olho, assim, sabe? O que a gente usa. Eu queria mostrar que, olha, eu coloquei uma xícara de triguilho e uma xícara de água. Aí o triguilho já absorveu a água e olha como ele ficou soltinho, não ficou embatumado. A gente já tem
um tempo de molho suficiente. É muito rápido e muito fácil, né? E muito gostoso. Você pode servir, chegou a visita aí inesperada em casa, faz rapidinho uma salada tradicional e extremamente saborosa e nutritiva. O que está faltando, na verdade, é o verdinho. Só lavar minha mão, pode colocar o verdinho. Pode pôr? Uhum. A pitada de sal é a gosto do freguês, é só para dar um temperinho mesmo, um olá na boca do freguês. E aqui a pitadinha de gengibre, gente, é pitadinha mesmo, pitadinha. É porque não é da receita original, né? Na verdade um detalhe que a Marina gosta de fazer por conta da nossa forma de comer em casa, né? A pitada do gengibre, ele estimula o seu processo digestivo inicial, o que ajuda muito na forma de absorver o alimento e o porquê disso, né? Do metabolismo seu, tudo tem uma razão de ser. O gengibre, ele é essencial na culinária pra gente, né? E agora... O azeite não pode ter muita dó dele, não. Com o azeite fica bom demais. Nossa Senhora. Parece um detalhe bobo o caldo do limão e o azeite, mas faz uma diferença no final. Põe uma florzinha. Que eu não acabei ainda, não. A apresentação é tudo. Assim, tá pronto. Agora a gente vai mostrar para vocês o resultado final. A gente vai dar uma limpada aqui na bancada, mas não tem segredo, né? O tempo todo a gente aqui na frente de vocês com uma saladinha rápida, fresca, saudável e nutritiva. Pode comer? Gente, então temos aí o tabule, que é o prato preferido do Fernando, que a pedido de vocês a gente trouxe para cá, o nosso modo caseiro de preparo dessa comida que é milenar, né? Antes de Cristo. Ela tem a sua história, o início da sua história antes de Cristo. Tá aqui. Você pode servir o tabule de entrada, né? Num jantar. Ele pode ser acompanhar a salada, né, uma salada de folhas, ele acompanha muito bem, inclusive normalmente ele é servido com uma salada de folhas. E ele também pode servir até de ceia ou um wrap, você faz o pãozinho sírio que a gente já aprendeu na outra receita e recheia com o tabule. É muito bom. Ele encaixa muito bem. É bom demais. É isso aí, gente. Para quem pediu, tá aí a receita com o nosso segredo. Um abraço. Obrigada. Agora a gente pode comer, né? E aí, doutor Fernando, gosta da Marina? Gosto. E de tabule? Nu! É bom demais.